Estamos aqui iniciando ao vivo também no YouTube. Estou aqui no YouTube ao vivo e aqui no Instagram ao vivo, tá? Então vamos entender que eu prometi para vocês e assim eu vou fazer. Enquanto eu estiver fazendo meu devocional, eu vou compartilhar com vocês, tá, galera? Então, primeiro, vamos entender aqui. Todo devocional que eu vou fazer para vocês é o que eu estarei fazendo estudo naquele dia. Eu não vou conseguir deixar aqui no Instagram. E aí, meu amigo lá, como é que vai aí nos Estados Unidos? Boa noite para você. Eu tô compartilhando aqui então esse devocional e eu não vou conseguir deixar salvo aqui no Instagram, tá? Mas quem quiser ver o replay, vou deixar salvo lá no YouTube. É só procurar Ronan Pedrosa com Z lá no YouTube que vocês vão achar. Sobre o devocional, como que eu vou fazer para compartilhar? Dentro aqui do Instagram, né, quem tá no YouTube vai ver lá, mas dentro do Instagram, a gente tem um grupo, que eu acho que, se eu não me engano, tá como papo fotográfico. Eu vou postar no grupo todos os dias os devocionais em PDF. Então, todo o texto que eu for ler da Bíblia, toda a explicação que eu já antes vim aqui, já coloquei o texto para vocês, porque talvez vai ter algum dia que eu não consiga fazer a live, mas eu vou fazer a questão de colocá-la no grupo devocional. Esse devocional que a gente vai fazer aqui, ele é devocional de valores, ele tem 10 estudos. Então pode ser que em algum dia eu não consiga fazer todos os dias, mas eu vou colocar lá, que é basicamente o que eu vou ler aqui. Ah, manda um beijo pra Jasmine e pra Jennifer também. E pra pequena também, que eu esqueci o nome dela. Já já eu apareço aí pra falar um oi com vocês, pra gente fazer umas fotos, hein? E a Jennifer continuar o curso dela. Então, vai ser assim, tá? Todas as vezes vou ler, todo o devocional eu já criei aqui, eu já coloquei aqui para vocês, e vou colocar lá no grupo para quem quiser. Ah, não tive tempo de assistir a live, quero só ler, ele tá todo escrito. Fiz tudo, fiz bonitinho aqui para deixar para vocês. Então, né, quem quiser ver, que não vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo lá no YouTube. Tá bom? Boa noite, Eliana, tudo jóia? Ó, então vamos começar. Hoje, a nossa leitura do devocional, a gente vai sempre começar com uma leitura do que vai estar escrito aqui na Bíblia, tá? O devocional de hoje, a gente vai ler Salmos 15, de 1 a 5. É nele que nós vamos refletir agora o quanto Deus pode falar com a gente, para a gente conseguir liderar melhor, para a gente conseguir estar dentro da nossa empresa, do nosso negócio, ou de liderar as pessoas que dentro da empresa algum de vocês trabalha. E nós vamos ver uma série de 10 estudos que vão falar sobre os valores. Em um desses estudos, nós vamos ter a possibilidade de fazer, de fato, uma lista desses valores. Mas vamos lá. O que diz em Salmo 15, de 1 a 5? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Olha como isso é importante. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Ô Braga, é só procurar lá no YouTube Ronan Pedrosa com Z. Igualzinho tá aqui no Instagram. Então vamos lá. Depois de a gente ler esse texto, vamos refletir aqui. O que são os valores? Tá? Valores são... Isso aqui tá no PDF, que depois eu vou compartilhar com vocês lá dentro do grupo, tá, galera? Valores são verdades inegociáveis e incontestáveis que nos movem e nos direcionam o nosso comportamento. Eles são motivacionais, nos dão a razão pela qual fazemos as coisas. São também restritivos, colocam limites em torno do comportamento. Então vamos lá. A gente vai depois, parte por parte, naquele estudo, naquela leitura ali em cima, trabalhando. O que está ligado então a esses valores que a gente consegue conectar aqui à Bíblia? Valores são todas aquelas coisas, né, aquelas, vamos dizer assim, aquelas regrinhas que a gente coloca e que vai nos
vamos fazer assim, nos proibir ou nos deixar de não fazer uma coisa, ou de dar um limite para que não façam com a gente. Então, por exemplo, um dos meus valores é não falar mentira, é detestar mentira, por exemplo. Então, isso é um valor. Isso está na sua lista de valores. Então, se está na sua lista de valores, o que vai acontecer? Aquilo ali é restritivo. Então, aquilo ali direciona o que você. Se você não gosta da situação de ter alguém na empresa, dentro do seu negócio, dos seus liderados, falando mentira, então o que você vai fazer? Assim que contratar, assim que começar a liderar, olha, galera, tem uma lista aqui de valores, né? Por isso que dentro da empresa a gente vai ver da gente ter missão, visão e valores. Por isso que tem. Então, a empresa de quem não está alinhada ainda com os valores, acho que está na hora de começar a pensar. Então, os valores estão alinhados a essas regrinhas, vamos dizer assim, que vão fazer você querer uma pessoa ali seguindo aquele ritmo que você vai definir junto com seus valores, ou eles vão ser restritivos, ou eles vão ser para direcionar. Então, se eu não gosto de pessoas que mentem, eu não gosto de falar mentira, então isso vai ser uma restrição ou uma direção para dentro disso. Então, hoje a literatura sobre liderança está dando atenção crescente à importância de valores coerentes e constantes como condição para eficiência em longo prazo na vida do líder. Então, o liderado hoje, ou o líder hoje, ou o dono da empresa, ele vai ser baseado totalmente em valores. Então, que é essa lista aí que a empresa vai ter, que vocês vão direcionar, tá? Então, quando a gente vê lá um salmo lá em cima, por exemplo, o rei Davi, no Salmos 15, mostra um comportamento motivado por valores. Observe que, segundo ele, quem tem prazer na presença de Deus vive uma vida sem manchas é alguém que, de coração, fala a verdade. Está no versículo 1 e 2. Então, vamos lá. Se você é uma pessoa que está conectado a Deus, em momento algum, né, dentro de uma empresa, dentro de uma liderança ali, em momento algum, a mentira vai ser uma opção. Então, estar sempre conectado à verdade, chegar né, a quem você precisa responder ali. E é por isso que eu estou fazendo o quê? A conexão desse devocional é a gente encontrar dentro da Bíblia, né, todas as palavras e as situações que a gente precisa para também nos auxiliar quanto profissionais, quanto líderes, quanto donos de empresa, tá? Então, por isso que você vai ouvir muito eu falar nesses devocionais. Eu acredito, assim, que na internet hoje já tem muita gente que vai falar sobre como melhorar a vida pessoal, como você ser, como você crescer dentro da Bíblia. Mas eu faço o estudo devocional voltado para o negócio e, assim, é absurdamente fantástico como isso muda a nossa cabeça, tá? Então, gente, só um minuto que a conta do Instagram foi desconectada e isso nunca me aconteceu. Vamos ver aqui se eu consigo entrar novamente aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu entro no outro celular. Que louco, né? Eu tô aqui falando de Deus no primeiro devocional e simplesmente o Instagram me desconecta. Que louco, né? Meu Deus. O meu mundo, tá vendo? Todo mundo achou. A conta desconectou sozinho. Aí, ó, viu? Ai, ai. Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo entrar novamente aqui no Instagram. Então, se você estiver aí no YouTube, tenha um pouco de paciência que eu vou precisar logar na minha conta novamente aqui no Instagram, porque ela simplesmente desconectou. Coisas que acontecem no ao vivo, né? Então vamos lá. Pronto, entrei novamente. Vamos lá no ao vivo. Pronto, continuemos aqui. Voltamos aqui para o ao vivo. Voltamos para o ao vivo. Exatamente isso. Alguma coisa aconteceu para desconectar tudo. E bora aqui então continuar, né? No YouTube. Bom, voltamos para o ao vivo. Desconectou aqui. Acho que todo mundo teve um mini infarto. Acabei de ver aqui que foi um erro aí do Instagram.
Todo mundo teve uma notificação que o Instagram foi desconectado. Quem mais teve essa notificação e que o Instagram desconectou do nada aí e saiu tudo? Me conta aqui. Ao vivo aqui vai dar isso, tá? Depois me manda aí, aconteceu comigo também, que eu tava bem no meio do devocional e o Instagram desconectou a conta. Bom, então, continuando aqui o nosso devocional, quem estiver entrando agora e não estiver sabendo, tá ao vivo lá no YouTube também. Lá no YouTube vai estar todo salvo, tá? E todo mundo que quiser, eu vou postar no grupo o texto, o PDF todinho do devocional que eu estou fazendo. Um devocional onde a Bíblia nos orienta o que fazer dentro da nossa empresa ou dos nossos líderes. Então, é uma forma, né, de encontrar Deus e ele iluminar até o nosso conhecimento dentro da palavra para liderar as pessoas, tá? Então, que a gente já estava quase na metade aqui, o Instagram se conectou, voltamos. Então, eu falava, né, de Davi, que tem um coração que fala a verdade. Uma pessoa assim tem a verdade no coração por suas palavras expressarem a verdade. Por valorizar a bondade, nenhum mal faz ao seu semelhante. Então, a gente consegue aplicar isso à nossa vida pessoal, a gente consegue aplicar isso ao nosso negócio, né, que isso é um valor. Então, a gente está falando aqui de situações onde mostra a ação, né, do rei Davi, e que ele está ligado aos valores dele. Então, nenhum mal faz a seu semelhante. Então, isso aqui tem muito valor que a gente consegue trazer para dentro do nosso negócio, dentro dos nossos liderados, dentro da nossa equipe, em que nós vamos visar o bem comum em quê? Em cuidar, né, do bem daquele outro, e o bem quer dizer o quê? Ao bem-estar ali na empresa, o bem quer dizer ao bem-estar da equipe em si, ao bem da própria construção do que é o negócio, do que é a empresa, tá? Então, exatamente isso. No versículo 3 fala, por dar valor ao mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Então, pensa, dentro da empresa, quem será que mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado? Quem será que pensa assim, poxa, né, não, mesmo que eu esteja prejudicado, eu vou manter minha palavra, eu vou cumprir aquele prazo, eu vou cumprir. Isso está ligado a valores. A sua entrega também está ligada a valores, o seu cuidado dentro da empresa está ligado a valores. E com você, que é líder também, que vai cuidar dos seus liderados, também está ligado a valores, quando você fala que vai manter a sua palavra, de entregar o material no prazo certo, de cumprir o combinado com seus liderados. Então, isso é muito importante. Então, tá entendendo o quanto que valores estão conectados muito a essa questão aí de ser conectado com a Bíblia, que está dentro da palavra de Deus, até mesmo para a gente conectar os nossos valores ao negócio. Então, não é a sua vida pessoal. Porque você, profissional, é profissional, mas você não é o profissional separado pessoal. Vocês são a mesma pessoa, tá? Por valorizar a justiça, não aceita suborno contra um inocente. Quantas pessoas que dentro da empresa não se preocupa com isso? Que dentro do cotidiano ali, né, não tá nem aí com o colega de trabalho e ele só quer visar o que faz bem para ele, tá? Líder motivado por valores colhe grandes benefícios do Senhor. Segundo Davi, nunca será abalado. Então pensa, o líder motivado por valores colhe grandes benefícios do Senhor. Segundo Davi, nunca será abalado, no versículo 5. Então, você está dentro dessa conexão de quais são os seus valores, isso é muito importante, tá? Não importa o que aconteça à sua volta, ele vive com a segurança de que os princípios corretos deram forma aos seus valores e influenciaram suas decisões. Essa segurança lhe dará estabilidade emocional e espiritual e fará dele um líder que Deus o poderá usar para a sua glória. Então, pensa, quando você se conecta aos seus valores, você nada vai influenciar nas suas decisões, porque você está certo. Olha, os meus valores são esses. Os meus valores estão ligados a Deus, que são esses aqui, e são intocáveis, e são eles que vão direcionar quem sou eu, e são eles que vão direcionar o que eu vou fazer. A humildade, né, de Davi, que agora a gente fala sobre Davi humilde, que a gente conhece Davi em várias faces dele lá dentro da Bíblia, onde ele errou, mas sempre estava reconhecendo o erro, onde ele cuidava disso tudo. Mas a humildade pode ser medida pela maneira em que a pessoa lida com a perda. O humilde não dá desculpas, não aponta o dedo, reconhece o esforço, por maior que seja
às vezes não é suficiente. Em outras situações, a humildade é medida de acordo com a maneira pela qual a pessoa administra vitórias reais ou em potencial. O humilde reconhece que Deus é a fonte suprema da vitória, em vez de esmagar ou tripudiar sobre o oponente, trata o rival com respeito. Então, a humildade não é só falar assim, eu sou aquela pessoa que aceita o menos, o menor, que eu aceito aquilo que me foi dado. Não. A humildade está ligado a você ser vencedor, a você reconhecer isso, mas você também respeitar, né? Você não esmagar o seu oponente. Para que isso? Então a gente pensa na concorrência, porque eu não sou amigo do concorrente, porque o concorrente só quer saber o que eu faço. Cara, para que a gente vai pensar nisso se a gente pode entender que se sou vencedor, se eu tô conseguindo, né, fazer o que eu preciso dentro dos meus negócios, para que eu vou ficar preocupado em ainda prejudicar aquele meu concorrente, aquele meu colega que tem a mesma profissão? Então a humildade está ligada a isso, a como você lida com as suas vitórias também. Pois um vitorioso, humilde, não é aquele que perde e fala assim, eu perdi e eu confesso. Não, é aquele que vence, aquele que faz o que precisa ser feito, mas não se preocupa em esmagar quem não foi o vitorioso também. Então, se alguma vez alguém teve justificativa para derrotar e tripudiar sobre um inimigo, esse foi Davi. Ele havia experimentado uma perda terrível ao ser expulso do palácio de Saul, que está em Samuel, que depois a gente vai ler um pouco sobre isso, tá? E afastado do seu querido amigo Jonatas, que era filho de Saul. Agora, entre ladrões ávidos, que vai estar escrito em Samuel 57:4, estou eu em meio a leões ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas afiadas. O rei Davi falou, e nesse momento, o rei Saul e seus homens perseguiam Davi e ao seu bando pelo interior do país. Mas vamos lá, vamos entender aqui essa parte aqui de Samuel, que também está lá no texto, tá, galera? Falando mais uma vez, que quem está aqui no YouTube, por isso que eu não estou rolando muito aqui, mas estou olhando aqui, que aqui está o Instagram. Quem quiser esse texto vai estar lá no grupo, depois que eu finalizar essa live, que aqui no Instagram não vai ficar salva, vai ficar salva só lá no YouTube, só eu vou colocar o link aqui do YouTube também, e dentro do grupo que tem aqui no canal, que é no próprio Instagram, que depois eu vou colocar no Stories, esse texto eu vou postar todo ele lá. Para quem quiser, de repente, ler, ao invés de assistir, tudo está descrito lá. Eu tomei o cuidado de fazer em texto e em vídeo, para não ter desculpa. Quero participar do devocional? Vou montar os dois para vocês. Esse é o meu propósito, ajudar essas pessoas dentro da palavra de Deus no que é liderar uma empresa, tá? Então vamos lá. Samuel 24, versículo 4 diz: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Por quê? Porque Saul, deixa eu explicar aqui, ele estava indo atrás de Davi. E dentro, né, o Saul foi em uma caverna, deixou os homens dele lá, e Saul foi para uma caverna, e dentro dessa caverna ele foi fazer as necessidades dele, só que por coincidência, Davi estava dentro dessa caverna. E, poxa, o inimigo veio direto a quem poderia, naquele momento, exterminá-lo. Só que Davi, com sua humildade tão grande, o que ele fez? Ele poupou a vida de Saul. Para quê? Porque Davi era um homem tão de coração conectado a Deus e tão humilde, assim, poxa, não, eu tenho possibilidade de matá-lo agora, mas não vou fazer isso. No versículo 5 fala, sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do monte de Saul. Olha só, Davi tinha um coração tão maravilhoso que ele poderia ter matado Saul naquele momento ali, que Saul estava sozinho, os homens de Davi estavam junto com ele, poderia muito bem ter matado Saul ali, mas ele ficou até com o coração dolorido de ter cortado a orla do manto. Ou seja, tipo assim, eu estraguei, eu danifiquei. Pensa como que isso é uma coisa fantástica. O tanto que o coração de Davi era conectado a Deus. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando para Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto
em terra e se prostrou. Olha só, ele se prostrou ainda diante de um homem que queria matá-lo, que estava indo atrás dele para matar. Ele ainda fez isso. E disse Davi a Saul: por trás, por que das tu ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Então ele, olha só, Davi não queria o mal de Saul e Davi ainda queria se retratar. Olha quanta humildade tem aí. Quando você vai até uma pessoa que te prejudicou, que quer te fazer mal, você ainda vai se retratar com essa pessoa? Não. O ser humano, ele vai ser o quê? Eu quero estragar, eu quero acabar com tudo, vou acabar com a vida dele. E é assim que é. E Davi não. Ele ainda ele se prostrou diante de Saul, ainda falou: poxa, eu quero, né, que você não dê ouvido às outras pessoas. Estão falando aí, ô Saul, que eu estou querendo o teu mal, que eu estou querendo te matar. E Davi mostra para Saul e para os homens dele que ele não queria matar, que ele não queria fazer mal. Então Davi poderia ter matado Saul lá dentro da caverna. Ele não quis, o coração dele doeu de ter cortado a orla do manto de Saul, porque ele é tão humilde, e ainda depois se prostrou e falar: por quê? Eis que dizem que eu procuro teu mal, mas não é. Então, eis que neste dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos e nesta caverna. Em alguns ainda me disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Então, olha só, ele ainda, além de poupar Saul, ele se explicou publicamente e ainda, né, clamou que ele é ungido do Senhor. Ele ainda disse para todos os homens. Nesse momento, o que aconteceu, que não vou continuar o texto aqui, mas quem quiser depois, vale a pena depois ir lá, né? Eu li foi um trecho de Samuel 24, em alguns capítulos de Samuel 24, para vocês entenderem como que foi lindo esse momento. E Saul foi, né, por coincidência, entrando que Davi estava, Davi poderia ter matado ele lá dentro. Olha só. E aí o que eu quero trazer a conexão. Poxa, Ronald, mas o que que isso tem a ver com o negócio? O que que isso tem a ver com a empresa? Tem tudo a ver. Quantas vezes a gente vê o nosso concorrente, quantas vezes a gente vê aquela outra pessoa prosperando, aquela outra pessoa às vezes vem nos ataca, fala mal do nosso negócio, fala mal da gente, e aí nós queremos fazer, atacar, aí posta uma coisa na internet, aí faz isso, faz aquilo. Não, vamos pegar esse exemplo aí de Davi, vamos entender o quanto ele foi humilde de coração, o quanto ele poderia ter feito o que ele quisesse com Saul, e ele não fez. Ele simplesmente poupou, tá? O único crime de Davi, porque mas por que Saul queria matar Davi? Saul queria matar Davi por quê? Porque Saul tinha, vamos dizer que inveja do quanto Davi era abençoado por Deus, né? O quanto Davi tinha uma devoção por Deus grande. Então, o único crime de Davi era sua devoção a Deus e a derrota imposta a Golias. Quando ele derrotou Golias, então ele se tornou ali o cara, vamos dizer assim, né? O problema de Saul eram ciúmes que não lhe permitiam enxergar o amor e a lealdade de Davi a Deus e ao próximo, e ao próprio Saul, porque depois ele não acabou acontecendo aquilo, de ele liberar, né? Saul sem matá-lo. Saul nomeou Davi líder de seus exércitos, mas ficou com inveja do sucesso de Davi e tentou matá-lo. Por isso que ele foi correndo atrás. Então, quando você vê uma pessoa que prospera, que faz, que acontece, será que não pensa aqueles ciúmes, aquela inveja? Poxa, pô, fulano tá trabalhando, não tô, pô, fulano conseguiu fazer isso, não, fulano conseguiu trocar de carro, comprou uma casa. E aí, isso tá ligado também aos nossos valores, ao nossa humildade de reconhecer que a outra pessoa também pode e que alguma coisa está acontecendo no nosso interior que a gente ainda não conseguiu alcançar aquilo. Então, consegue entender o quanto a Bíblia é maravilhosa para direcionar a gente até para como conduzir a nossa empresa, até como conduzir o nosso negócio. Então, assim, isso é maravilhoso, quando a gente consegue enxergar na palavra de Deus a resposta para tudo que a gente precisa, até no nosso negócio. Enquanto estava escondido em uma caverna escura, Davi deparou com o inesperado e os 3.000 homens de Saul ficaram esperando lá de fora enquanto Saul entrava na caverna para fazer suas necessidades. Os
soldados de Davi comemoraram, achando que Deus havia entregado o rei nas mãos de Davi e insistiam para que matassem Saul imediatamente. Em vez de tirar a vida de Saul, no entanto, Davi silenciosamente cortou-lhe um pedaço do manto. Minutos mais tarde, depois de o rei ter saído da caverna, Davi colocou-se à entrada da gruta e anunciou a Saul: alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. 1 Samuel 24. Os grandes líderes são humildes e os líderes humildes tratam com respeito os inimigos. Então, aquilo que eu falei no início da live. E detalhe, mais uma vez falo, a live não vai ficar salva no Instagram, ela tá lá no YouTube. Quem quiser assistir lá no YouTube, vai estar tudo lá, mas quem quiser só ler o texto, eu vou postar lá no meu grupo, que tem aqui no próprio Instagram, que depois eu vou postar nos stories, onde baixar, tá? Reflexão final aqui, tá? Para a gente finalizar. Ao refletir sobre esse salmo, pense nos valores que motivam o comportamento do salmista. Depois, examine sua vida e tente discernir que valores estão motivando o seu comportamento. Que valores você gostaria de ver motivando a sua vida? Ao começar esse estudo de 2 semanas, que vão ser 10, tá? 10 estudos, só ver o que eu perdi aqui. Estabeleça para si o alvo, integrar de forma mais abrangente os valores divinos à sua vida profissional, tá? Então, vamos ver aqui. É interessante a gente finalizar aqui, então, esse estudo pensando sobre essa questão desses valores. Quais são os valores que estão motivando meu comportamento? Será que é o amor ao próximo? Será que é não falar mentira? Será que é ser com uma conduta perfeita, cumprindo a minha palavra, né? Porque eu prezo para não serem quebrados para mim, eu também preciso prezar para não quebrar os valores com o outro. Porque todos nós somos feitos por valores. E quando a gente entende isso, a gente cria uma outra perspectiva até para o nosso negócio. Se a minha empresa tem um valor que é, por exemplo, aqui no estúdio, eu tenho um valor muito, que para mim é muito sério, é manter a experiência do cliente. Isso é um valor importantíssimo. Quando entra aqui um colaborador aqui no estúdio, eles vão ler o manual dos valores ali e vai, ó, é proibido fazer isso, nossos valores são esse, são esse, são esse, são esse. Então, manter a experiência do cliente é um valor importantíssimo aqui para dentro do estúdio. Então, é você analisar aí, faz uma leitura mental aí, quais são os valores que vão motivar aí para o meu negócio, quais são os valores que realmente vão fazer diferença para mim. E aí sim, você pode ir caminhando por eles. Os sentimentos, tem alguns que inclusive tomam conta, eles sobrepõem os nossos valores. Então são esses sentimentos que a gente tem que ficar atento do que fazer, né? do que conduzir com eles, do que fazer com eles. E nesse primeiro estudo, eu vou falar 2 deles, que é a inveja e a raiva. Se você permite que esses sentimentos eles transpassem os seus valores, eles vão abalar os seus valores. Então, por exemplo, se você tem um valor que é não mentir e não falar mentira e que não gosta que as pessoas mentem para você também, se isso em algum momento acontece, vai vir o que? A raiva. E a raiva ela vai sobrepor esse valor e você vai começar a trazer outras coisas, outros sentimentos para dentro da conduta, do relacionamento com essa pessoa que vai acontecer. Dentro da empresa, isso cria um problema gigantesco, porque vai acontecer o quê? Vai começar então brigas, vai começar então discussões, vai começar vários outros sentimentos dentro da empresa, justamente porque você não seguiu esses valores, tá? Então a gente finaliza essa reflexão assim, pensando, né, quais são esses valores que motivam o seu comportamento? Porque o comportamento de Davi, o nosso salmista, ele são os valores que estão todos ligados a Deus. Uma boa conduta, um coração sincero, coração ligado a Deus, a preocupação com o próximo, mesmo o próximo sendo o inimigo. Então, todos esses valores, eles motivam Davi a continuar a caminhada dele com Deus e fazendo tudo da melhor forma, enquanto a gente vai sabendo isso, que dá para se conectar dentro da empresa. Então, quais são os valores que estão conectados dentro da empresa que vão te fazer refletir, que vão te levar próximo? Então, reflita aí, né, que amanhã
Eu vou ver se eu venho às 7 ou se eu venho às 10, mas eu acredito que venho às 10, para poder fazer o estudo 2 dos valores, tá? E aí a gente vai refletir um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, só para finalizar aqui, quem quiser ver esse replay, está lá no YouTube. Só ir lá que eu tô também fazendo a transmissão ao vivo lá no YouTube, e aqui no Instagram, no YouTube. Aqui no Instagram não vai ficar salvo, mas lá no YouTube vai ficar. Mas dentro do grupo vai ter esse devocional todo em texto. Então, quem quiser baixar também para poder ler, que talvez a pessoa seja mais leitura, vai baixar lá que todos os dias eu vou postar lá também, tá bom? Então, beijo para vocês, boa noite e espero que tenha colaborado com vocês um pouco sobre como